Olá pessoal, olá espectadores e espectadoras aí da TV Jovens Cronistas, aqui quem fala é o Jonas Carreira. Estamos dando início a mais um Resenha na História, né, que é uma extensão do Na História dos domingos, né. Então, às terças-feiras, né, eu tenho o professor Ulisses Santos, que já é cronista aqui do projeto, e às quintas-feiras eu tenho a professora Andréia Sanazaro. Né? E o que é o Resenha na História? Resenha na História é um tema que eles escolhem durante a semana, um tema que não tem muito conteúdo didático, e assim, é mais solto, né? Não tem muito aquela pressão conteudista que tem no domingo. Então é algo mais livre, para ser debatido e conversado, é algo mais solto, menos engessado que o Na História de domingo. É mais interessante porque dá mais amplitude no debate, e também é assuntos interessantes também debatido em uma redação no Enem, e até mesmo dentro da prova de humanas, de ciências humanas. E hoje nós vamos falar sobre o tema tecnologia da informação. Então, está aqui o professor Ulisses Santos para dar um andamento sobre esse tema, tecnologia da informação, cinema, e o que ele influencia, né, nos contratos sociais da civilização e da sociedade ao qual nós vivemos. Né? E ainda estamos também nessa etapa do capitalismo. Então, está aqui o Ulisses Santos. Seja bem-vindo aí para a primeira edição aí do Resenha na História. Primeira edição sua, né? Que a primeira já aconteceu com a Andréia Sanazaro. Ulisses. Olá, Jonas, tudo bem? Olá a todos que nos acompanham nesse programa, nesse Resenha na História. A gente vai trabalhar hoje um assunto muito que está na pauta do dia, né? Muito pertinente, né? Que é justamente a relação entre o homem e tecnologia, né? Considerando-se que com o advento da pandemia da Covid-19, nós fomos definitivamente tragados ou jogados ou colocados ou como dizem no jargão jornalístico, né, embedados no ambiente tecnológico, né? Aqueles que ainda acessavam um pouco as redes sociais ou meio virtual, agora se veem totalmente inseridos nesse meio. E nesse debate hoje, nessa conversa hoje, nós vamos comentar, por exemplo, algumas produções, alguns títulos cinematográficos e de filmes, etc., de canais de streaming que tratam justamente disso, da relação do homem com o ambiente virtual, com a tecnologia. Vamos discutir, vamos ir por essa seara hoje. Beleza. Eu sempre tenho escrito, né, Ulisses, nas minhas colunas aí do Notas do Cotidiano, né, que sai, geralmente é para sair às sextas-feiras, mas às vezes sai no sábado, no domingo, na segunda, no nosso blog aí do jcronistas.com. Sempre tenho escrito aí sobre essa, essa, essa união, né, entre o capitalismo com a pandemia, né, a crise da pandemia, né, e como que o capitalismo tem tirado um benefício disso. Né. E todos nós sabemos, né, nessa área que nós atuamos, né, na área de humanas, como que o capitalismo vem se evoluindo, né, diante de crises. Né. Então, a força de produção do capitalismo, no decorrer da história, tem se atualizando. Né? Então, vemos essa adaptação do capitalismo com a tecnologia, né? E com essa crise da pandemia, as pessoas mais dentro de casa, no isolamento, elas têm se aproximado mais da tecnologia, e o capitalismo vem tirando benefício disso. Né? Então, a mão de obra, né? Por isso que eu digo, quando a gente pensa numa luta de classe, temos que pensar na luta de classe inserido dentro da tecnologia, porque a mão de obra hoje mudou. Né? O que antigamente era o proletariado, né, a luta do proletariado, nós estamos agora diante, né, de uma luta, de um novo conceito, né, de mão de obra, que se chama o tal da uberização, né, do empreendedorismo, e por aí vai. Então, tem que acompanhar, né, principalmente a luta da esquerda, tem que acompanhar essa nova guinada do capitalismo. Não, Ulisses?
Não, isso que tu comentou, Jonas, é interessante observar que essa relação nova, né, alguns autores do meio historiográfico criaram, já criaram, já, digamos assim, Marx que nos perdoe, mas já atualizaram as categorias que o Marx desenvolveu lá no século XIX. Eles criaram a categoria do precarizado, né, ou do uberizado, né, e o precarizado seria tipo uma personagem que tem num filme, e aí eu já começo falando dos filmes, né? Aquele Jason Blake. Jason Blake, uma coisa assim. Jason Blake. Eu sou Jason Blake, uma coisa assim. Agora não lembro de cabeça o nome correto. Depois eu posso comentar só para vocês. Em que o cara é um pária. Ele vai atrás de um atendimento de saúde e não consegue porque ele não tem o registro dele no ambiente virtual. Um outro também, cara, muito interessante que fala da questão da uberização é Ele Não Estava Lá, no nome do filme, que é justamente um cara que ele trabalha na entrega de aplicativos. E aí ele perde, por exemplo, aniversário do filho, ele ainda numa passagem do filme que tem, ele fala assim, eu estou trabalhando muito para colocar coisa aqui em casa, entendeu? E o Felipe pergunta, tá aí, para que isso? Ou seja, bota ele contra a parede dizendo assim, tu tá te matando e não tá vendo nada acontecer, entendeu? Porque as pessoas que te entregam, para as quais tu entrega os produtos que tu vai entregar, não estão nem importando contigo. Se o teu carro estragar, o problema vai ser teu, tu não é contratado por ninguém, né? Essa que é a relação do uberizado, né? Ele é um detalhe numa engrenagem que não diz respeito a ele. Ele não é nem funcionário da empresa para quem ele leva o produto e nem é funcionário daquele cara para quem ele está entregando o produto. Ele é um meio termo entre. Ele é uma coisa conectada que conecta as duas extremidades, mas não pertence a nenhuma delas. E ele é aquilo que tu comentou muito bem, empreendedor. Não é? Assim funciona com o entregador de aplicativo, assim funciona que agora começaram a se mobilizar, né? O entregador de aplicativo agora começaram a se mobilizar. Tivemos muitas mobilizações, né, deles agora, no ano passado especialmente, algumas esse ano, e desses motoristas, né, também de aplicativo. Mas, Jonas, olha só, sobre a questão que a gente estava comentando, que eu comentei, que eu comecei falando sobre a questão da tecnologia, eu fiz aqui eu apontei aqui rápidos alguns filmes que eu me lembrei que fazem que mostram, né, enfim, a relação entre o homem e a tecnologia. Eu me lembrei de um filme que os antigos vão lembrar, e como antigos eu me refiro a mim mesmo, um filme chamado War Games. O que é o War Games, tá? Esse filme, ele é de 83, e ele aparece um rapaz, um adolescente, que na época adolescente, hoje é um senhor já de bastante idade, Matthew Broderick. E o Matthew Broderick é um adolescente de ensino médio nos Estados Unidos, classe média urbana, americana, estadunidense, e ele é um cara que entende das tecnologias. No filme, por exemplo, ele tem em casa um modem que se encaixa num telefone. O computador dele é ligado a um telefone, tá? E aí o colégio tem lá o computador do colégio, né, de burguês, colégio de rico, que tem computador na época. Que lá no Brasil nem imaginava. Na década de 80 no Brasil, computador é negócio dos anos 90. No Brasil surge a informática assim, se populariza mesmo a partir de 95, 96, tá? E aí, nesse filme, ele tem, além dele ter computador em casa, no quarto dele, independente da família, o colégio tem computador. E aí, o que ele faz? Ele entra, ele é chamado à direção, ele consegue acessar, descobrir qual é a senha da rede do colégio. Ele chega em casa, bota o telefone naquele ambiente, naquela máquina, ele encaixa o fone do telefone ali e disca
A expressão é essa, correta é essa. O telefone dele disca para o telefone do colégio. E aí ele conecta. E lá ele altera a nota. Isso aparece muito também, sabe aonde? Num filme que não tem nada a ver com isso, mas aparece isso em um detalhe bem, bem claro. No filme Curtindo a Vida Doidado. Numa cena em que o diretor está falando com a mãe dele por telefone e fala que a nota dele, que a nota do personagem principal, que por sinal também é Matthew Broderick. Não, aquela não é Matthew Broderick, aquela é outro. Me fugiu agora o nome dele. Ele fala que a nota dele tá ruim, né, enfim, tá a nota baixa, e ele vê a nota aumentar, porque ele tá mudando a nota de casa, ou de lugar remoto. Então, assim, nesses filmes aparece isso. E o no War Games ele descobre na rede, no que eles não chamam de rede, naquele ambiente virtual, que eles também não chamam de ambiente virtual, eles descobrem um jogo que é chamado Guerra Termonuclear, ou Guerra Mundial Termonuclear, uma coisa assim. E ele joga esse jogo, e ele acha que é um jogo, para ele é um jogo, ele tá jogando. Quando na realidade, ele tá jogando e não descobre, ele descobre depois, com o computador de um centro militar norte-americano, do governo americano. E lá, na verdade, é um jogo, entre os dois é um jogo. Mas quem está vendo lá no centro de militar norte-americano, do governo americano, acha que efetivamente é uma guerra acontecendo. Entendeu? Quer dizer, então é isso, é essa grande. E o filme gira em torno disso, dessa relação de tu olhar para uma situação que é virtual, que não é real, e tu achar que é real. Sabe? Quer dizer, esse é o primeiro filme que eu me lembro, assim, dos anos 80, que trata justamente disso. Um outro filme que eu me lembro, aí já dando um salto de mais ou menos uns 15 anos, nessa história toda, acho que é de 96, 98, por aí, é um filme com Will Smith e Jenny Hackman chamado Inimigo de Estado. O filme Inimigo de Estado é interessante, porque ele trata justamente disso. Tem, por exemplo, num papel dramático, Jack Black, o gordinho, aquele cantor e tal, não sei o que, ator e tudo, né? Que ele faz técnico de informática e tudo. E nesse filme ele se envolve numa conspiração, o Will Smith. O cara vê um senador ser assassinado e bota a fita sem o Will Smith perceber no bolso dele, ou enfim, né? E aí o cara é amigo dele, e aí ele se envolve na conspiração lá do governo americano. Mas mostra também a relação dos usos dos satélites, tudo mais e tal. Então, assim, tem vários filmes, eu me lembrei agora de mais um, que eu acho super interessante, para discutir a questão de como a humanidade está solitária. É um filme que eu acho assim, que cada vez que passa na televisão eu assisto. Tá? Se chama Por um Fio. Conhece, Jonas? Ó, é, Por um Fio é o seguinte, ó. o único que eu, Oi. o único que eu conheço é o Curtindo a Vida Tá, Doidado. não. Isso daí é o único que eu Por conheço. um Fio é o seguinte, ó. Por um Fio assim, ó. Por um Fio, o cara é empresário da noite, enfim, supostamente empresaria artistas, músicos, etc., atores, etc. Tem caso fora do casamento dele, enfim, né? Com uma atriz. E ele só fala com aquela atriz de quem ele é amante através de um telefone público, de um orelhão, que é o último orelhão de Nova York que vai ser desativado. E aí ele tá ali, ele liga para ela, fala com ela, e aí quando ele vai sair da cabine, ligam para a cabine. E aí ele fala assim, ele atende o telefone e fala assim, não sai da cabine. Eu vou te matar. O cara, quê? Não sai da cabine. Aí ele olha pro peito dele, tem um monte de pontinho vermelho assim, mora. Que é a alça de mira do cara. E tem uma frase muito boa do filme, que acho que é do começo do filme, que ele fala assim, ó, antigamente, falar sozinho era sinal de demência, ou algo assim. Hoje é sinal de status.
Muito bom. Essa frase pra mim é muito boa, sabe? Porque realmente é isso, né, cara? É. Tu vê aqueles caras com um fonezinho aqui no ouvido, aqui assim, tadadã. Acho que tá falando só, acho que o cara tá, né? Mas não, isso é status. Ele tá ali falando sozinho, tudo mais, tá falando com alguém em algum ambiente diferente, né? Longe de casa. É, Então, assim, fale. interessante nesses filmes, né, Ulisses, que não era nem previsto, né, nessa época desses filmes aí citados que haveria, né, tantas redes sociais como tem hoje, né, Não, e não. lives como nós estamos fazendo hoje. Mas é interessante de notar que todos esses filmes tinham um teor, né, um teor de espionagem, né, porque o surgimento da tecnologia, querendo ou não, a raiz do surgimento da tecnologia tem um ambiente militarizado, né? A internet, Com certeza. a internet saiu dos militares, né, dos Estados Unidos. A princípio, foi uma arma de espionagem usada pelo governo norte-americano. Então, tudo que temos de tecnologia ao redor, né? Por exemplo, o Facebook é uma rede social que pode ser muito bem usada para espionagem. Você não deleta, Mas certo. nada que tem lá você deleta, né? A nuvem, aquela tal de nuvem que você guarda seus arquivos lá, tem a sua vida tá toda ali incluída. Então todas as redes sociais têm essa questão de espionagem, né? E a gente falava da uberização, né? A uberização, por mais que o cara tá ali fazendo a sua entrega na bicicleta, no mundo real, ele está sendo entregue, a vida dele é entregue a tecnologia, né? Você vê que, por exemplo, para ele ter um ambiente de trabalho saudável, ao qual ele possa fazer o horário dele certinho, ele vai ter que ser escravizado numa forma que tem que fazer entregas finais de semana, num domingo, até o aplicativo destravar ele dali e ele poder fazer um horário legal. Ou seja, é o seu trabalho na mão da tecnologia. Interessante isso. Não, muito interessante, muito interessante. Eu convido as pessoas, porque assim, ó, cara, a gente tem que também ter uma situação de assim, ó, saber usar para nós. É aquela coisa, tá? É inevitável, tá? Nós já estamos no meio, nesse meio embedado, como a gente chama, nesse meio virtual, já, digamos, não que tomou conta. Por exemplo, todo mundo sabe onde é que eu estou agora, onde que eu vou estar, porque eu recebo no meu, eu me choquei o dia que eu recebi no meu na minha timeline, no meu e-mail, o que eu fiz o último mês inteiro anterior. Quantas vezes eu saí, quantas eu andei, eu me assustei, sabe? Então, assim, é louco, tá? Agora, eu tenho que saber usar isso em meu benefício, tá? Em meu benefício. Tem que pensar isso assim, não, agora eu vou deixar isso de lado, sabe, cara? Porque, cara, sabe, Jonas, isso nos sugou de tal maneira para dentro que nós vamos ter que saber mexer isso com a maior sapiência possível, sabe? Porque senão e também dentro desse ambiente virtual, como a gente está fazendo aqui, como a gente faz nos programas durante a semana do Conexão Progressista, como eu faço na tua coluna, como eu faço na minha, que por sinal está atrasada de novo. Eu estou em débito desde quinta-feira que eu publico, mas hoje eu acho que eu publico. Nós temos que criar, neste ambiente, canais de resistência. Resistência a quê? À exploração capitalista. Nós não podemos, por exemplo, ficar achando que, tipo assim, ó, fazer uma coisa meio Fukuyama, saca? Fim da história. Não, acabou. Nos rendemos, eles venceram e os novos estão fechando para nós que somos jovens, sabe aquela coisa? Lá meu que assim? Não, cara. Ok, estamos no ambiente virtual, ok. Mas nós vamos ter que lutar em cima disso. O cenário de luta de combate vai ser esse. Então, beleza, vai ser esse então. É o que nós temos que fazer. Sabe? E assim, ó, eu vou te comentar uma série de filmes que eu vi e que eu acho que tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Me interrompe se tu achar que eu tô falando demais, tá? Não, tranquilo. Tem uma quadrilogia muito boa, chamada quadrilogia Bourne, tá? Quem é o Bourne, tá? Jason Bourne
ou David Webb, é um cara que foi julgado por dentro de um programa de investigação, enfim, de assassinatos e tudo mais, de pessoas que não contra o governo americano. Ele virou uma peça desse processo e ele vai lá e mata os caras. Só que ele começa a se questionar de quem ele realmente é. Porque ele tem um nome, Jason Bourne, só que ele começa a perguntar de onde é que ele veio. Ele vai atrás dessa origem dele. E é legal, cara, porque nesses 4 filmes, e mais no terceiro e no quarto do que os anteriores, aparece muito a questão de dados. A questão do uso dos dados, a questão do uso dos dados, do uso da internet, do uso de ferramentas virtuais para saber onde é que está aquele cidadão. Sabe? É muito legal isso aí. Isso que eu acho bacana nessa quadrilogia, além, claro, eu ser fã do Matt Damon, eu ser fã da própria quadrilogia, porque eu acho que é um filme. Eu gosto, além de ser um filme assim, de serem filmes de ação, que são filmes que eu acho bem feitos, tá? Se não me engano, o diretor é o Joel Schumacher. Tá? E eu digo isso, Jonas, por uma razão bem assim, ó. Eu sou professor há quase 20 anos, tá? Na rede pública aqui no estado do Rio Grande do Sul. E eu sempre me primei por uma coisa assim. Ó. Eu não vou limitar minha aula a, por exemplo, ser uma coisa conteudista, sabe? E aqui eu vou abrir um parênteses sobre na história. Cara, é conteudista? É. Não vou negar que é. Porém, é isso. Esses conteúdos que tu tá dando de maneira muito exemplar e olha, merece todos os parabéns, tá? É isso que cai em vestibular, é isso que cai em Enem. Tu pode aguardar, Jonas. Vou dizer para ti agora, hoje aqui, que dia é hoje? 10 de outubro? 9 de outubro? Hoje. Que dia é hoje? Hoje é 9. Hoje é 9 de outubro. Tá. Vou fazer uma previsão agora aqui, tá? Anota aí. Pode botar no caderno aí, depois me cobrar. Vai vir gente na história dizer, pô, aquilo que apareceu no programa tal, do dia tal, é uma questão do vestibular de tal lugar, ou no Enem, e eu acertei. Aposto. Tá? Depois tu me cobra. Bom, porque, cara, ali, apesar de ser conteudista, são debatidos temas de uma maneira que tu consegue entender. Isso é importante. E aquilo ali cai no vestibular, cai em Enem, cai, entendeu? Aquilo vai cair, as pessoas vão dizer, o Jonas está prestando baita num serviço. Não resta a menor dúvida, tá? Desde agora tem que te dar os parabéns. E assim, ó, eu falei no começo eu falei também na primeira intervenção dessas redes de streaming, né? Então, assim, cara, no streaming, tá? Eu separei 3 filmes importantes, na verdade, 2 documentários e uma série, né? Os documentários, todo mundo sabe de que eu vou falar sobre isso, que é o Privacidade Hackeada, que fala do papel da Cambridge Analytica na eleição do Trump e na eleição do Bolsonaro em 2016, 2018, porque ali aparece, né, que a Cambridge Analytica também tramou o golpe contra a Dilma, isso também aparece bem claro ali, questão da Petrobras também. O documentário mais recente, chamado Dilema das Redes, tá? Que vale a pena assistir, porque assim, ó, eu sempre digo o seguinte, ó, é porque esse mundo é assim, porque vai ser assim. Não, não é assim, ele não foi sempre assim. Se tu pegar o documentário Privacidade Hackeada, se tu pegar o Dilema das Redes, se tu pegar o filme Snowden, Herói ou Traidor, tu tem um cenário que o Snowden, esse Snowden é um filme de ficção, é um filme, né? Não é um documentário. Se pegar esses 3 títulos que eu citei, Privacidade Hackeada, Dilema das Redes e Snowden, Herói ou Traidor, tu tem um cenário bem completo, ou mais perto do completo, do que é o mundo das redes hoje em dia, de como ele influencia e de como ele é pesado na nossa relação pessoal. Tá? Claro que, por exemplo, o Dilema das Redes, a parte mais legal que eu acho dele é a dramatização. A fala dos técnicos ali que aparece é legal, papapá, bacana, mas às vezes cansa um pouco.
mas a dramatização eu acho interessante. Então vale a pena assistir esses 3 filmes, tá? E interessante também de observar, né, Ulisses, que está sendo criado, né, nesse ambiente tecnológico, né, de redes sociais, uma nova espécie, né, de contrato social, né, não é mais aquele contrato social corpo a corpo, a gente está fazendo os contratos sociais hoje em dia, dentro da sociedade, via tecnologia, né, então, via redes sociais, então as pessoas vivem através das redes sociais, né, e eu vejo, por exemplo, falando mais um pouquinho, entrando nesse ambiente de luta de classes e de precarização do trabalho, né, diante dessa união tecnologia com capitalismo, né, eu vejo uma certa contradição aí, né, dentro do capitalismo, nessa entrada do capitalismo na tecnologia, que você vê, por exemplo, uma fábrica do século XIX que tinha 32 mil operários, né, trabalhando nessa fábrica, somente nessa fábrica. Hoje você vê, por exemplo, uma empresa que nem a Google, não possui nem a metade do que tem nessa fábrica e possui um lucro bem maior do que essa fábrica tinha. Né? Então, o capitalismo está ganhando lucro com isso, mas em compensação está diminuindo, né, a mão de obra. E é importante ressaltar que a mão de obra, ela que, querendo ou não, é ela que faz o motor do capitalismo girar, né? Porque é a mão de obra, que é o trabalhador que trabalha, que compra o produto que foi feito por ele, e nisso ele vai fazendo o ciclo do capitalismo girar. Então, tem uma contradição nisso, né? Uma contradição nessa luta de classes aí, e quem sabe pode mudar o rumo, né, nessa máquina que move o capitalismo, né, dentro dessa contradição. Na realidade, eu vou te dizer para ti assim que eu acho, vou divergir do amigo amavelmente, como a gente costuma dizer, mas eu acho assim, ó, não é bem contradição, tá? Porque o capitalismo sempre lutou por isso, né? Sempre quis isso. O máximo de exploração com o mínimo de desperdício de dinheiro, vamos dizer, botar nesses termos, tá? E claro, né, cara, é o sonho do capitalismo, né, Jonas? Investir o mínimo para lucrar o máximo e pagar o mínimo também. Por exemplo, quando eu sempre fui um cara contrário ao home office, tá? Porque eu sempre achava o seguinte, ó, eu tenho que sair de casa, tenho que viver a vida na rua. Eu acho que a vida na rua existe lá, a vida existe lá fora. Mas, cara, com a questão da pandemia, velho, com o fato de ter que ficar em casa e daqui da minha casa, da tua casa, da casa de quem estiver nos assistindo, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar, tenho que, né, enfim, gerenciar a minha vida profissional. Desculpa, Jonas, tu vai concordar comigo? É extremamente confortável. Eu estava na minha sala agora há pouco, tu me chamou no WhatsApp, a gente conversou, e eu vim aqui para minha sala, me arrumei, papapá. Eu não precisei pegar carro, pegar ônibus, sair daqui, me deslocar, não. Meu deslocamento durou 20 passos, mais ou menos. Me desloquei 20 passos até minha casa, até meu quarto. Por exemplo, quando eu dou aula via remota para os meus alunos, o deslocamento que se dá, velho, o máximo que se dá é da cozinha para a sala, que é onde eu deixo instalado o computador. E quando eu vou de uma sala para outra, vou colocar assim, do ambiente virtual para outro, é de um clique para o outro. Eu saio de um clique, saio de uma sala, seleciono a sala que eu quero e entro em outra sala. É super confortável. Agora, por outro lado, eu não tenho mais liberdade. Como tu disse, todos os meus passos estão ali. Se o meu diretor quiser saber onde é que eu estou, é só ele entrar na minha página. Tá tudo ali. Esses dias, eu tive a minha sala de aula invadida. Invadida não. Eu estava dando aula falando sobre o livro do Humberto Eco, O Fascismo Eterno, tá? E aí pediu alguém pediu autorização para entrar.
e depois eu me dei conta que não precisava pedir autorização para entrar. Se fosse e-mail do servidor, entrava direto. Mas eu autorizei. Aí sabe aqueles e-mails de sacanagem que os caras fazem, às vezes, em programas de futebol? Os caras leem em voz alta os nomes, e são nomes sacana, sabe? Aqueles? Tipo aquilo. Entrou na minha sala. Aí eu voltei para a tela, olhei assim, pá, não, só um pouquinho, né? E removi. Era um e-mail daquele tipo, sabe? E aí, quer dizer, o cara entrou na minha sala, mas eu consegui remover. Então, assim, nesse ambiente virtual que a gente tem, cara, tu tem que saber trabalhar ele da melhor forma possível, né? Tu não pode achar que é ruim, tipo assim, vou me tornar um cara, tipo, como é que chama? Aqueles que quebravam as fábricas nos anos do século XVII com tamancos, os ludistas. Eu não posso me tornar um ludista, né, Jonas? Dizer assim, não, vou renegar tudo isso, vou jogar tudo isso. Não, cara. Agora, uma coisa nós temos que dizer também. Essa geração que tá aí, que nasceu, meu filho tem 9 anos, faz 10 anos agora, daqui a um mês e meio. A geração dele já nasceu conectada. A minha geração se adaptou e viu a internet surgir. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei na faculdade, em março de 94, o professor disse assim, pessoal, vocês podem ir lá no CPD da universidade e solicitar para vocês uma conta na máquina, uma conta no Vortex. O que eu quero com conta, né, cara? Tá louco? Eu vou querer conta? Aí eu fui no outro dia seguinte, fui no outro dia solicitar, e eu ganhei ele disse, escolhe o teu nome, que você tem um nickname. O que é nickname, cara? Teu e-mail. O que é e-mail? Eu não sabia o que era e-mail. 94 isso. E o cara, eu quero Santos. Eu era o único Santos em toda a máquina da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o primeiro e-mail que eu tive na minha vida era santos@vortex.urgs.br. A partir dali eu comecei a entrar no ambiente virtual e não sei mais. Agora, claro, o que tu tem, né, cara? Eu passei pela internet de escada, eu passei pela internet, por inúmeras tecnologias físicas, tá? E todas elas agora estão virtuais. Quer dizer, isso que é louco, sabe? Agora, essa gurizada que está nascendo agora, que tem agora seus 20 e poucos anos, já nasceram conectados. Meu filho, muito mais. Agora, eu tenho uma experiência, uma vivência que eles nunca vão ter. Eles vão poder olhar para mim e dizer, esse tio aí é da pré-história. Esse tio aí, quando... Eu digo, cara, eu sou do momento que não existia internet, velho. O pessoal fica chocado, né? Uma vez eu disse um negócio numa aula que foi o seguinte, Jonas. O telefone fixo, só chamado de fixo, sabe por quê? Porque esse telefone que nós estamos falando, ele é móvel. O número geral dele não é celular, é móvel. Em Portugal é telemóvel. Na Itália é telemóvel. Em Portugal é telefone móvel. Ou alguma coisa, não sei o que é móvel. Quer dizer, é o telefone móvel, telefonia móvel. Por isso que o telefone de mesa é fixo. Ganhou esse sobrenome. Então, esse avanço tecnológico, cara, que a gente está vivenciando, é cada vez mais saindo do físico e entrando por uma coisa não palpável, uma coisa virtual. E aí, cara, vai desde a tua grana, teu dinheiro, até a questão da coisa que era material. Tipo, antes, eu ainda escrevo em bloco. Agora eu escrevo num blog, numa página. Eu devo ter um monte de texto escrito, mas não tenho eles impressos na minha mão para eu anotar. Eu ainda sou uma das poucas pessoas que imprime material. Uma outra forma de contrato social, né, está surgindo. Por exemplo, tu falou da juventude hoje. Vai falar a época que tu tinha o teu lazer, né, quando tu era jovem,
vai falar o teu lazer para uma juventude de hoje, eles vão estranhar. Por exemplo, que tu jogava golzinho na rua. Vai falar isso, o menino não entende o que é isso, entendeu? O que é jogar queimada na rua. O menino não tem essa noção. E a tecnologia, ela está mudando até a forma da juventude se alimentar, para tu ter uma ideia. Hoje, o menino não entende, o menino joga um mamão na mão do menino, ele não vai entender, mas ele entende o que é um fast food, o que é um Big Mac. Ele está mudando até a forma de alimentar a tecnologia. É algo ruim. Aí a gente já não sabe se vai ser algo ruim para o futuro ou se vai ser bom, né? Se nós vamos conseguir dominar isso. Sobre se é algo ruim ou não, fica aqui uma sugestão de outro documentário chamado A Dieta do Palhaço. O cara, o documentarista, ele resolve se alimentar só de McDonald's durante o mês inteiro. Ele vai no endocrinologista dele e o cara diz, não faz isso. Tu vai te dar mal. O cara diz, tu vai ter isso. Dá uma série de contraindicações. E ele faz isso. Ele vai lá, vamos me contar, Super Size Me, Dieta do Palhaço. Eu vi esse filme na época no cinema. Eu tenho um cartaz do filme aqui em casa, inclusive. Eu pedi pro cara do cinema, eu enchi o saco do cara até o cara me dar o cartaz do filme. É o cara com um de fritas na boca. E aí ele faz a experiência, ficar um mês, não sei quanto tempo, comendo só McDonald's, e ele passa por tudo isso que o médico disse que ele ia passar. É o documentário dele que provoca uma mudança de atitude na companhia. É a partir do documentário dele, porque ele mostra que aquela gestora ficando obesa. O número de obesos tinha triplicado nos Estados Unidos. É aquele documentário dele que faz com que o McDonald's comece a botar saladinha, suquinho, sabe? Coisinhas, digamos assim, saudáveis. Não é porque eles quiseram, que acharam bonitinho, é porque um documentário forçou eles a isso. Super Size Me, A Dieta do Palhaço. A gente vê que o agrotóxicos são usados nas comidas é uma evolução tecnológica. Sem dúvida. O orgânico é algo mais retrógrado hoje em dia e o agrotóxico é uma solução tecnológica para a comida. E são expressões, temos que nos dar conta disso. Por que eu uso, por que eu digo, por exemplo, que de repente, exemplo, tá? Tu vai almoçar com a tua namorada, por exemplo, ou jantar com ela em algum lugar. O restaurante orgânico é mais caro do que o outro. Vem cá. Por quê? Porque ele é natural. Cara, entendeu? Tá comendo porcaria, velho. Tu tá pagando pra ter saúde. Pra comer coisa saudável. Pagando caro. E é o que era para ser normal, né? Tinha que ser normal você comer uma comida orgânica. Exatamente. Agora, essa tecnologia que a gente tem, por exemplo, pegando agora outro aspecto da sociedade mundial, né, sociedade humana, vamos dizer assim, ela nos mostra uma sociedade humana que ela, além de se precarizar na relação de trabalho, como tu bem colocou agora há pouco, ela se coloca numa condição de solidão, né, cara? Um documentário, uma série que tem na rede de streaming no Netflix, que é Black Mirror, que todo mundo fala, né? Eu vi um episódio só, ou dois, que eu acho lapidar. Nesse episódio que eu vi, que me marcou muito, é um episódio que cada serviço que tu faz, ou que tu presta, ou que te prestam, né? Tu, no final do serviço feito, tu qualifica ele até 5 estrelinhas. Sacou? Depois daqui, aí tu pode dar até 5 estrelinhas. O total de estrelinhas que tu possui, o que acontece? Cria a tua bolha de relacionamentos. Se eu sou um cara que só tenho 5 estrelinhas, eu só convivo na nata. Ao passo que eu vou caindo
a minha bolha de relacionamentos vai caindo também em termos de qualidade. Aí tem um momento do episódio que a guria fala um negócio assim pra quem e a pessoa dá só uma estrelinha pra ela. Bah, ela se sente muito mal. Isso, cara, é hoje, cara. É hoje, cara. É o mundo atual. Tu pega um aplicativo, um carro, uma carona, porque o aplicativo é mais do que eles definem como carona remunerada, né? Eu não te conheço, tu não me conhece, tu me pega em casa, eu te dou dinheiro porque tu me levou até onde eu queria ir. Por isso que é carona remunerada. Então é isso, quer dizer, é uma relação onde tu tem duas pessoas que não se conhecem e eu te dou dinheiro para tu me levar onde eu pedi para tu me levar. E isso aparece muito no filme Black Mirror, né? Porque tu tem que dar nota, né, cara? O objetivo pede porque tu dê nota, né? Tu dá nota pro cara, né? E é interessante, né, que é também um ambiente depressivo, né? Se você não se inserir de uma forma socialmente aceitável, né? Por exemplo, você vê esses aplicativos de namoro, até mesmo namoro hoje é virtual, né? Você vê o Tinder. Tudo. O Tinder, você vê as fotos das meninas no Tinder lá, todas caracterizadas lá, bonitinhas no Photoshop, viajando na praia com carrão e iate e tal, e você tem que ser obrigado a se inserir nisso para você entrar nesse meio social. Todo mundo é feliz, né? Todo mundo é feliz, você tem que ser também, senão você pode se deprimir com isso. Todo mundo é feliz e bem-sucedido, né? Pois é. E se para você ter uma menina ali, ganhar um like, você tem que também estar inserido nisso aí, para ver como é que é. É depressivo o negócio. É depressivo. Com essa latinha aqui, nunca, né, velho? Pois é, velho. Tá entendendo? Não, mas se tu postar tu num carrão lá, tu ganha. Eu concordo contigo plenamente. Porque, assim, é uma questão da aparência, como a gente costuma dizer, né, cara? Desde sempre foi assim, né? A sociedade da aparência, né? E isso, cara, me remonta a um autor que eu sou muito caro, tá? Que é o Bauman. O Bauman trabalha com conceitos de liquidez, né? Quer dizer, a famosa sociedade líquida do Bauman, né? Em que ele nos mostra que tudo é relativo, ou seja, ele aí, sim. Sabe que tudo é relativo, né? Tu aprende que tudo é como se assim, ó, tudo é permitido. Por exemplo, nós discutimos isso numa entrevista que eu fiz com um amigo meu, e ele diz assim: olha, cara, a tua privacidade, velho, esquece. Privacidade é só um termo que existe no dicionário. Não existe mais. Sabe por que não existe mais? Porque, por exemplo, nós estamos aqui conversando nesse momento e nós queremos que as pessoas assistam o nosso bate-papo e que curtam e comentem e compartilhem esse material aqui. Porque para nós vai ser importante que isso aconteça. Onde que entra a nossa privacidade? Ficou na porta. Ficou no momento que a gente resolveu gravar e disponibilizar. Ali. Quando eu chego numa rede social, tiro uma foto e disponibilizo a foto, a minha privacidade foi para onde? Foi para o vinagre. Eu costumo dizer o seguinte, Jonas, a tua privacidade vai para o vinagre, ela está até o momento do enter, ou do, sei lá, do comando que significa o enter, né? Que tu publica. A partir do momento que tu publica, velho, esquece. Não vai querer ser, sabe, o Joãozinho do Passo Certo, entendeu? Não, no momento que tu publicou o material, seja foto, seja texto, o que for, esquece de privacidade. Porque o que tu quer é ser visto, ter o like, ser compartilhado, ser não sei o quê. Não, a gente escreve no jcronistas.com, Jonas. Vamos agora fazer aqui um exame de consciência ao vivo aqui.
Tu não fica feliz quando tu vê que muita gente lê o teu texto? Eu fico. Sim. Quando eu chego lá para publicar e vejo lá que tem 285 visualizações, eu fico super feliz. 500, dou pulo aqui dentro de casa. Porque é para isso que eu produzi, cara. Mas é para isso que eu escrevi. É para isso que eu escrevi o texto. Para que quanto mais pessoas lerem possível, melhor. É isso, cara. Agora, eu tenho que entender, é o que eu falei lá no começo. Eu tenho que entender que nós estamos nesse cenário, sim. Tem que aceitar também, mas tem que saber usar ele em meu benefício. Isso aí, verdade. Sério? Que, por exemplo, a gente analisa como tem sido um ambiente meio obscuro, né, para a juventude, mas ao mesmo tempo, né, a gente discutiu isso na live passada do Na História, quanto que esses desenhos animados são educativos, né? Então a gente citou um bando de desenhos daqueles ali animados que são inseridos na tecnologia e que são educativos. Mas é aí que entra a presença da família perto desse jovem para poder monitorá-lo, né, diante desse ambiente obscuro da tecnologia, né? A família, ela não pode se individualizar, né, e cada um pegar a sua tecnologia e deixar cada um individualizado. Tem que ter a socialização dentro da... Se não tem na sociedade, a sociedade está cada vez mais tecnológica, tem que haver dentro da família, né, isso aí, né? Não, se tu souber, é o que eu digo, se tu souber lidar, é difícil? Claro que é extremamente difícil, né, cara? É muito difícil. Mas tem que saber lidar, tem que saber olhar aquela ferramenta e dizer, isso funciona assim. Nem sempre, por exemplo, eu estou usando celular. Uso bastante. Uso muito. Mas às vezes tu não usa, né, cara? Tu tem que ter o teu momento de individual, de leitura, enfim, um outro momento fora do virtual. Agora, ainda mais com a pandemia, né, Jonas? O que tu tem, como eu já disse várias vezes aqui, nós fomos jogados para dentro, cara. Desse ambiente virtual que ele cada vez mais substitui o real, ou cada vez mais ele faz com que o real dependa dele. Aqui nós já citamos exemplos, né, cara? Quando, por exemplo, tu quer ir para a casa da tua mãe, sei lá, que eu não sei se tu mora com ela, mas, enfim, tu quer te deslocar, o que tu faz? Se tu não quer ir a pé, tu pede um aplicativo. Por onde? Por telefone? Por carta postal? Não, né? Usa a internet para isso, né? Aí tu vai lá e seleciona, vem lá o motorista XYZ lá. Tu entra e depois tu sai, e depois tu chama outro para vir para tua casa. Quer dizer, é o meio virtual dando realidade para o meio real. E aí, Jonas, muito mais do que estar inserido, muito mais do que o meio real, do que o meio virtual estar inserido no meio real, ele está quase praticamente assim, substituindo o meio real. Vamos imaginar, Jonas. Vamos fazer um exame de imaginação aqui entre nós aqui. Vamos imaginar que pegando agora, citando outro filme agora que eu acho maravilhoso, O Clube da Luta. Aquela cena final, em que todos os prédios de créditos, toda a internet do mundo cai. Imagina se isso acontecesse, velho. Agora. Nesse instante. Ou, melhor, durante um sábado. A meia-noite de hoje vai cair toda a internet do mundo inteiro. Durante 24 horas. Consegue imaginar o que vai acontecer? Tá entendendo? Entendeu o peso desse negócio? A vida de muita gente acaba, né? Inclusive a nossa, né? Inclusive a nossa que estamos inseridos no projeto virtual para levar informação, né? Exatamente. Então, assim, cara, tu tem que saber. Imagina de repente não ter mais.
Tu vai voltar para quê? Por exemplo, como é que eu vou falar contigo, com o Adriano, com o Cláudio, com o pessoal? Não tem mais o que eu falar. Foi pro vinagre. Isso, cara, isso. E aí a gente entra numa questão muito contemporânea, de uma semana atrás, que é a criação de eventos que centralizam a informação. O mais recente no Brasil é o tal do Pix, que é a centralização extrema e máxima de todas as informações possíveis das pessoas num lugar só, num ambiente só. Bah, eu não sei, cara. Eu quero saber muito sobre isso antes de me inserir nessa realidade nova aí, dessas 3 letrinhas. É apocalíptico, né, o cenário. Para finalizar, Não Ulisses, sei se é político agora, que é de assustar, é. para finalizar a nossa live, que foi um assunto interessante, bom pra caramba, eu gostaria de debater contigo uma coisa. Já que estamos falando em filme, né? A gente pega os filmes como O Exterminador do Futuro, né? O próprio Matrix, ao qual a máquina chega a um certo ponto que ela consegue dominar, escravizar o ser humano. Essa é a visão do futuro desses filmes, né? Eu gostaria de saber, Ulisses, a tua visão. Será que diante desse desenvolvimento né, já estão sendo civilizados, principalmente em certos ambientes de trabalho, né? Mas tu acha que vai chegar? Vai chegar o quê? Tu Eu não acha que ouvi o vai, final. tu acha que vai, tu acha que vai chegar um momento em que nós, os seres humanos, vamos conseguir dominar a máquina? Ou tu acha que a máquina vai chegar um momento em que vai dominar, a gente vai ser escravizado pela máquina? Como é Tá, que tu olha vê esse só. futuro? Tu tá preparado? Hum. Tu falou de 2 baitas filmes, tá? Aquela trilogia, assim, aquela sequência do Exterminador do Futuro e do Matrix. Matrix eu gosto muito do primeiro filme só. Pra mim é só o primeiro filme que presta. O resto eu boto no lixo. Mas eu vou voltar atrás um pouquinho. 1980, se eu não estou enganado. Ou 78, por aí. O diretor Stanley Kubrick lança um filme que entra para a história do cinema mundial. 2001, Odisseia no Espaço. 2001, Odisseia no Espaço, em dado momento, ocorre a disputa de poder, e aí eu me recorro a Foucault, a disputa de poder entre o homem, que é o lá o cientista, enfim, lá o que navega pelo espaço e tal, o astronauta, e a máquina que disputa com ele o espaço, que é justamente HAL 9000. E o HAL 9000 parece que vai vencer. Até que lá pelas tantas o cara entra no ambiente e vai tirando as partes da memória do robô e tal, que domina todo o cenário. É mais ou menos uma relação entre o homem e Deus, entendeu? Todo o ambiente é o HAL 9000. Imagina, é o que a gente está chamando hoje, Jonas, de internet das coisas. Tudo é um ambiente virtual. Saca? Acho assim, ó. Nós começamos com isso, tá? Agora isso já está tomando conta. Nós temos que saber, vou voltar aqui de novo, que eu falei no começo, como lidar isso com satisfação. Como trazer isso para o nosso lado. Como tornar isso benéfico para nós. A verdade é essa. Tá? Não, Mas assim, eu falei em 2001. Não, para mim, assim, ó, como eu já disse, só para encerrar, eu acho que essa relação ela tem que ser bem lidada, bem trabalhada na cabeça de cada um de nós. E nós temos que tornar a coisa o mais humana e solidária possível. Por mais que seja virtual, por mais que seja, não sei, ok, mas nós temos que tornar isso o mais solidário e o mais humano possível. Cara, internet das coisas, inteligência artificial, é isso que eu ia falar. Tu tem inteligência artificial, Jonas? Tem. Sabe?
O que é a internet das coisas, tá? Tu tem o celular, por exemplo, a partir do qual tu, por exemplo, aciona o ar-condicionado do teu quarto, tu liga teu carro, tu não sei o quê. Tudo tu faz através de 3 ou 4 comandos do teu celular. Tu programa a televisão para desligar em tal horário. Tu tá indo para casa, tu diz, agora vai começar o programa tal, que eu quero ver, mas não tô em casa. Eu programo. Gravar o programa tal. Do celular. Da rua, tu tá no shopping. Aí tu programa. Aí na tua casa, a tua televisão grava o programa para ti. E tu não tá em casa. Jonas, o que tem na tua frente aí é o nome do computador que abre na tua mão. Se tu pegar e lembrar como é que era o teu primeiro celular, o primeiro que tu teve, que tu ganhou, que tu comprou, sei lá, que tu adquiriu, e esse que tu tem agora, pensa assim, eu ganhei ele em tal ano e agora estamos em 2020. Tu vai ver o pouco tempo que teve e o tanto que teve de evolução científica e tecnológica nesses 2 aparelhos. É isso, cara. É disso que nós estamos tratando aqui. A tua televisão é um computador, cara. Só que nós temos o quê? Oi. Você lembra daquele jogo, o Atari, né? Hoje, você vê os jogos hoje, cara, os caras avançados aí. Hoje, os jogos eu sou de um tempo, Jonas, em que eu tinha que ir para um ambiente chamado fliperama. E eu curtia pacas. Hoje tu ainda pode botar tua mão. Ulisses, tu jogava Mortal Kombat 1 no fliperama, né? Cara, eu jogava jogos que hoje tu vê só são em arcade, né? Que chamam, né? Street Fighter, né? Que tinha tinha um certo momento ali no Street Fighter que o cara tinha que destruir um carro. Sim, sim. E tinha o famoso momento do Finish Her. Lembra? Brutality. É isso. Pois é. É isso mesmo. A gente está num momento, né, que nós estamos pensando, né, em revolução contra o capital, né, mas se a gente não pensar uma luta de classe, uma revolução, né, inserindo a tecnologia junto ao capital, né, daqui a um tempo a esquerda vai estar, a militância vai estar um pouco atrasada nesse termo de revolução, né? E vai chegar um momento, né? Posso estar até sendo um pouco doido estar falando isso, mas vai chegar um momento, né, já que estamos citando alguns filmes, vai chegar um momento aí que a revolução vai ser contra as máquinas, né? Pode ser esse o futuro da humanidade, né? Então. Eu acho que, desculpa te dizer, mas eu acho que já é. O ambiente... Bill Gates disse nos anos 80, final dos anos 80, que a grande força de poder no futuro, que é onde nós estamos, por acaso, daquela época, o futuro será a informação. Tu tem hoje os dados. Quanto vale, quanto custa os dados de uma pessoa? Vamos pensar de novo nesse tal do Pix. Quanto vai custar para alguém ter acesso a esse Pix, aos dados desse Pix? Que vai ter os dados, cara, de toda a população brasileira. CPF, nome, RG, endereço, tudo, cara. Dados. E é aí que tem que entrar o Estado para policiar ou tentar limitar esse tipo de tecnologia, né? E aí que entra o tal do neoliberalismo para corroer o Estado e deixar essa aberração se ampliar cada vez mais. É uma situação bem, bem complicada. Eu acho que esses filmes que nós citamos aqui nessa 1 hora são filmes que são fundamentais para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Fundamentais. Apesar de alguns serem datados,
tu faz uma linha cronológica, saca? Eu pegaria, por exemplo, lá nos anos 50, Metrópolis. Que ali sim, Metrópolis é tecnologia e sociedade de classes. Quem tá do lado de fora, quem é rico tá em cima, quem tá embaixo. Clássico. Vale assistir. De lá pra cá tu vem. Até... Tu vê tu já viu os Jogos Vorazes, né? Aquele filme lá, Os Jogos Vorazes? Não, nunca vi. Ou então aquele também, o Insurgente, que tem o Divergente. Sim, conheço, mas nunca vi. Uma tecnologia inserida e interessante que também tem lutas de classes nisso aí. Bom, Ulisses, vamos finalizar, já deu 1 hora aí, papo muito bom, né? Vamos deixar para a próxima gravação, né? Lembrando que nós estamos usando aqui o advento da tecnologia para gravar e na terça-feira vai estar aí no ar, né? Então, se aproveitando aí da tecnologia, eu peço quem estiver assistindo aqui, deixe seu like, né? Faça sua inscrição se estiver chegando no canal aí. Compartilha, deixe uma contribuição. Porque a função desse produto, desse material aqui é justamente essa. Divulgação ao extremo. Compartilha, comenta, deixa o like. É isso aí. Tem que estar. Nós estamos aqui para isso. Ou seja, usando em nosso benefício, benefício da solidariedade de todo mundo. Vamos lá. É isso aí, Ulisses. Agradeço aí a tua presença. A gente vai ficar aí até chegar um momento aí que tu esteja ocupado e não ter como fazer a gravação, né? Mas espero que seja uma série aí bem longa até o próximo século. Também espero. Então, um abraço, Jonas. Valeu. Abraço. Falou, Ulisses. Até a próxima. Até a próxima.